Que a paz do Senhor Jesus seja em cada coração. Estamos iniciando agora o último dia da campanha Mulheres que Jesus Amou. Essa campanha que tem sido abençoadora, que tem trazido palavras que têm edificado o coração não só das mulheres, mas também dos homens, porque as histórias são a respeito de mulheres que tiveram fé, que confiaram que o Senhor iria trabalhar na vida delas e através delas. E por isso obtiveram seus nomes serem escritos na palavra, que até hoje é lida, para mostrar, as atitudes que levam a ter um encontro com Jesus diferenciado, amém? Eu quero iniciar aqui com uma oração, pedindo pelo culto desta noite, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, Deus Santo Pai amado, pela Tua graça e amor, pela Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, por ser, Deus Pai Santo, nos guardar neste momento que estamos vivendo, Senhor. Guardar as nossas vidas, Senhor, e nos ajudar, Senhor, dentro das nossas necessidades, Senhor. Nos ajudar, Senhor, Deus Pai amado, na nossa fé, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Peço-te, Senhor, Deus Pai amado, por cada um que estiver assistindo esta live, Senhor. Que, Senhor, entre nas vidas, Senhor, Deus Pai Santo, e transforme, Senhor, Deus Pai amado, todas as situações, Senhor Deus Pai amado, que tem sido petição, Senhor, em oração, pelas tuas filhas, pelos teus filhos, Senhor. Que seja, Senhor Deus Pai Santo, testemunho, Senhor Deus Santo, do teu poder, da tua graça, do teu amor sobre a vida de cada um, meu Deus. E que em nome de Jesus, esta palavra desta noite consiga, Senhor, não apenas entrar pelos ouvidos, mas chegar ao coração, trazendo transformação, trazendo edificação nas vidas. E que cada um seja, Senhor Deus Pai amado, abençoado nesta noite por essa palavra, por tudo que foi realizado nesta live. E que, Senhor Deus Santo Pai amado, esteja tudo sendo feito de acordo com o teu querer e tua vontade, Senhor. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Terá agora a leitura do versículo tema desta noite, que está no livro de Lucas, no seu capítulo 1, versículo 26 até o 38. E eu lerei com os irmãos, quem quiser acompanhar comigo, amém? No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser fértil. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Glória a Deus. Esse é o versículo tema desta noite, que será ministrado pela nossa preletora. E agora eu deixo para as oportunidades de louvor, logo em seguida a pregação da palavra. Amém. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.
mas ela tem que passar. Em nome de Jesus, a luta vem, mas ela tem que passar. A luta vem, mas ela tem que passar. Irmão querido, ouça que este conselho: no desespero você precisa lutar. A vida é curta, este mundo é passageiro, não tem motivo pra você desanimar. No dia a dia tem que ser vitorioso e corajoso para poder triunfar. Precisa ser um guerreiro valoroso, pois no campo de batalha você precisa lutar. A luta vem, mas ela tem que passar. A luta vem, mas ela tem que passar. Em nome de Jesus, a luta vem, mas ela tem que passar. A luta vem, tem que passar. Você vai para o trabalho, cumprindo horário, pois não pode se atrasar. A condução certamente bem lotada. Mantenha calma, não precisa reclamar. Deus está vendo o seu mundo de sofrimento. No desalento Ele vai te ajudar. Siga em frente, seja um verdadeiro crente. Neste mundo negligente você precisa lutar. A luta vem, mas ela tem que passar. A luta vem, mas ela tem que passar. Em nome de Jesus, a luta vem, mas ela tem que passar. Mas ela tem que passar. A maré alta e o rio é caudaloso, é perigoso, mas você tem que passar. É importante enfrentar a tempestade com humildade pra Jesus abençoar. A Bíblia manda esperar com paciência, com reverência por a vida faltar, pois a palavra nos revela toda a obra. Para conseguir vitória, o cristão tem que lutar. A luta vem, mas ela tem que passar. A luta vem, mas ela tem que passar. Em nome de Jesus, a luta vem, mas ela tem que passar. A luta vem, mas ela tem que passar. Em nome de Jesus. Amém? Viveu ao Senhor.
paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela Graça, eu sou diaconisa, sou do Ministério Bola de Neve e estou aqui hoje com vocês sobre a bênção do meu pastor Eduardo Glavina, que me abençoou para estar aqui com vocês, a convite do pastor Dalton, trazendo uma ministração nessa campanha tão linda que vocês estão fazendo, que é a respeito das mulheres que Jesus amou. Que tema mais lindo para um mês tão maravilhoso que nós passamos, onde se representa aí as homenagens às mulheres, né? Mas o que aprender com cada uma dessas mulheres da Bíblia, né? Então aqui a proposta é trazer um pouquinho do que nós podemos lembrar, do que a gente pode aprender com Maria, né? E o Ministério de Bola de Neve saúda a Igreja Assembleia de Deus, o Ministério da Pregação da Palavra, pelo excelente trabalho que vocês têm feito pelo Reino. Grande é a seara, poucos são os ceifeiros, né? Então cada vez mais haja multiplicação no Reino, em nome de Jesus. E para iniciar, gostaria de fazer aqui uma oração. Pai querido, Pai amado, me coloco aqui à Tua disposição como uma serva, Senhor, pronta para ser usada como um vaso, para poder trazer para os meus irmãos aquela mensagem mais fiel ao Teu coração que o Senhor quer trazer essa noite. Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja controlando tudo aquilo que vai ser dito, que não venham coisas do meu intelecto, mas venham palavras que possam atingir o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, para semear a mensagem que o Senhor deseja produzir essa noite. É assim que eu já oro e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui neste momento. Amém. Quando eu recebi esse convite tão gracioso do pastor Dalton, uma das primeiras perguntas que me veio é: o que será que o Senhor Jesus gostaria que falasse sobre a mãe dele? Porque há tantas controvérsias, né? Quando a gente fala de Maria, existem muitas controvérsias. Eu estava lendo um poema que dizia assim: perdoe-nos, gentil Senhora, se aprendemos a lhe dar menos respeito do que o céu desejaria, pois nos apaixonamos pelo Filho do seu amor maior, nos apaixonamos por Jesus. Então esse poema, ele reflete um pouco, né, dos perigos que a gente corre quando a gente tenta traduzir o que normalmente se fala sobre Maria e a gente não é muito fiel ao que a palavra traz. Mas a maior resposta a gente pode encontrar no que nas Escrituras dizem quem foi Maria. E eu quero começar falando de umas características pelas quais Maria pode ser acolhida por nós e pode ser lembrada. Diz assim a palavra de Deus, né? Aqui eu quero dizer com essa ilustração, né, com essa referência na palavra, que Maria era uma mulher que era exemplo de fé. Lá em Lucas 1, 26 ao 38, diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível.
Para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Quando a gente fala que Maria era uma mulher agraciada, uma mulher simples, uma mulher comum, uma mulher humilde, eu fico pensando também no que fez com que o Senhor escolhesse Maria para ser o ventre daquele que seria o nosso Salvador. Quais as características que o Senhor escolheu Maria? Por que ela foi agraciada com essa missão tão ilustre? Qual o coração que ela tinha para receber essa missão de ser a mãe do nosso Criador, a mãe do nosso Salvador? Quando a gente pensa nesse versículo que ela responde, né? Essa resposta de aceitação, essa missão. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Maria, mãe de Jesus, dizendo isso. Então, assim, a história de Maria era realmente de uma mulher comum, de um vilarejo humilde, mas vamos pensar aqui, irmãos, era uma mulher que, segundo as escrituras mencionam, alguns estudos traduzem, ela deveria ter por faixa, uma faixa de 13 a 16 anos. O que Maria era naquela época? Uma adolescente. Mas o que essa adolescente revelou? O que a gente pode encontrar no coração dessa adolescente? Mesmo já sabendo o que ela haveria de enfrentar naquela época, onde a lei era tão dura, a palavra fala que ela já era desposada de José, ela era noiva de José. Para as leis daquela época, quando você é desposada, você já é praticamente esposa. Só falta mesmo a consumação pelo ato sexual em si, mas ela já tinha um compromisso, ela já era esposa. Então veja só, e as leis daquela época eram muito amargas, como que de repente uma pessoa, uma mulher, virgem, noiva, compromissada, aparece grávida. Se falava muito da lei do adultério, lá em Deuteronômio fala, se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento, se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejam-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro. E o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal no meio de vocês. Olha só que Deuteronômio fala lá em 22, 23, 24. Olha como que era dura a pena quando uma mulher se pegava culpada de adultério. E Maria sabia que para conceber um filho ela teria que estar casada, teria que ser. E de repente José em algum momento se deparou que aquele não era o filho, então que era um filho dele, era um filho biológico da relação deles. Então veja só os riscos que ela já sabia que ela teria que assumir ao aceitar essa tão nobre missão de ser a mãe do nosso Salvador. Então, você já parou para pensar no leque de pensamentos, de sentimentos que ela teve que enfrentar para dizer que aconteça comigo conforme a tua palavra? Isso revela que ela tinha absoluta fé. Ela já tinha muita fé para poder revelar isso. Será que eu e você hoje poderíamos responder a um chamado com tanta fé? Se a gente pensar nessa lei que acontecia lá, nos sacrifícios que ela teve que deixar, nos riscos que ela teve que correr, ser pega em adultério, ser difamada, com apenas 13, 16 anos, uma adolescente, ela já mostrou o quanto o coração dela já era do Senhor, o quanto que ela sabia que o Senhor já estava no comando daquela situação que haveria de vir, e isso fez com que ela agisse em fé. Então essa característica, ela mostra pra gente uma porção preciosa de Maria, ser uma mulher de fé. Será que nos dias de hoje, com essa pandemia, com o caos instalado na mente das pessoas, nós estamos exercitando essa fé que crê simplesmente, que não fica olhando para as circunstâncias ou tentando controlar situações, mas uma fé que crê que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então esse é um exemplo muito lindo da fé de Maria. E aí eu gosto de lembrar também que ela era uma mulher de sabedoria. Como que a gente pode ver essa sabedoria em Maria? Eu pego uma parte das Escrituras, lá em Lucas 2,19, que Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus
por tudo que tinha ouvido e visto como lhe fora anunciado. Então, aqui está revelando que Maria já tinha uma tendência de ter muita sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Ela tinha ouvidos atentos e um coração receptivo àquilo que o Senhor queria falar. Ela meditava nas Escrituras. Ela recebia uma mensagem, a primeira postura dela era meditar nas Escrituras. E às vezes a gente não compreende tantas coisas na vida, né? E Maria nos ensina a confiar, a ter essa sabedoria, a meditar em Deus, buscar essa sabedoria espiritual que nós precisamos, ainda mais para os tempos que nós estamos vivendo hoje. Nem tudo Maria está mostrando aqui para nós que é questão da gente saber, mas de crer. E essa sabedoria ela buscava onde? Mais uma vez, nas Escrituras. Ela meditava, ela não tinha uma resposta movida pela ansiedade ou pela tentativa de controlar o ambiente ou a situação. Ela sempre meditava, ela tinha essa sabedoria, essa sensibilidade afinada com o Espírito Santo, que eu e você só vamos encontrar à medida que a gente se prostra, que a gente faz uma pausa, que a gente medita na palavra, que a gente busca a sabedoria que vem do Espírito, que a gente usa o Espírito Santo, usa a direção que Ele dá para conduzir as nossas vidas. E é só buscando que a gente vai poder encontrar isso, não é verdade? Mais uma característica que me ressalta em Maria era que Maria era uma mulher de sofrimento. Se a gente for pensar para ter como referência a palavra, eu gostaria de citar nas Escrituras Lucas 2:29. O que é que diz lá em Lucas 2:29? Diz assim nas Escrituras, né? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Havia uma promessa. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do seu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser salvo de contradição. E aí tem um versículo que chama muito a atenção, que ele vira para Maria e diz: E quanto a ti, uma espada atravessará a sua alma. Imagina Maria com o menino Jesus em seus braços, levando para aquela cerimônia de purificação, onde todas as crianças eram levadas, e ela escuta isso, que uma espada irá atravessar o coração dela. O que será que passou pela mente de Maria, né? O que será que aquele profeta de Deus estava querendo dizer? Tinha lá uma boa notícia para todos, a glória de Israel, a salvação, mas ao mesmo tempo isso significaria que uma espada atravessando no coração de uma mãe, que mais tarde a gente vem a saber que Maria presenciaria todo o sofrimento, a tortura, a morte e a crucificação do nosso Senhor. Então Maria nos mostra que é uma mulher de sofrimento e que a gente pode aprender com esse sofrimento, que os sofrimentos nos tornam cada vez mais fortes, mais resilientes. E a Maria é um símbolo de quem suportou esse sofrimento em amor. Ela sabia de uma missão. Quando existe um desconforto, muitas vezes emocional em nós, e a gente sabe qual o motivo, qual a razão daquele desconforto que a gente está passando, aquele desconforto ele passa a te incomodar menos. Havia um desconforto, havia uma espada, a promessa de que algo, uma dor tremenda, ultrapassaria o coração, traspassaria o coração dela, uma espada afiada. Imagina uma mãe escutar isso com um bebê no colo. Muitas dúvidas devem ter passado por Maria, depois ela pôde compreender, né? Que além da missão, que era de trazer o Senhor
era ter ao mundo, o nosso Salvador, suportar tudo isso, né? Outra característica que eu gosto muito de lembrar de Maria é que Maria era uma mulher de rendição. Tem um episódio onde fala do primeiro milagre de Jesus, né? E esse milagre está descrito lá em João, onde fala que ele foi convidado, né, para fazer as bodas, né? Ia ter lá as bodas e tinha acabado o vinho. E aí ele foi chamado, né, para poder fazer esse milagre se cumprir, né? E a gente vê a palavra descrevendo ali em João. Eu vou ler para os irmãos, João 2, do 1 ao 9, para ficar bem ilustrado. Esse é um exemplo de rendição, de como Maria dá um exemplo de rendição para a gente. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha o que Jesus disse para Maria. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disse. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles os fizeram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam que os serventes haviam tirado a água, e chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Canaã da Galileia. Que a gente está vendo nesse primeiro aqui milagre do Senhor Jesus, Maria nos mostra uma posição de uma mulher de rendição. Quando ela diz: façam o que ele lhes mandam, ela deu uma direção: faça o que ele lhes mandam. Quando a gente decide fazer tudo o que Deus nos diz, esse ensinamento que eu vejo aqui, quando a gente está comprometido de modo sincero a alinhar nossos comportamentos diários à vontade de Deus, nós vamos ver os seus milagres. E será que hoje, nisso tudo que a gente está vivendo, a gente tem seguido essa rendição, o nosso coração tem estado rendido ao Senhor para ouvir aquilo que Ele quer que a gente faça, para ouvir as direções que vêm dEle? Simples atos de fé do nosso dia a dia que nós sabemos que nós precisamos ter, como estudar as Escrituras diariamente, como orar, como jejuar. Tudo isso vai aumentar a nossa capacidade espiritual, vai nos ajudar a enfrentar os tempos que nós estamos vivenciando. Será que o nosso coração tem estado rendido ao Senhor verdadeiramente? E para fazer aquilo que Ele nos manda, para fazer aquilo que Ele nos pede? Para muitas vezes ter que renunciar àquilo que a gente não quer renunciar, porque a gente tem escolhas, o Senhor nos deu o livre-arbítrio, mas a direção vem do coração dele. O homem pode fazer muitos planos, como diz a palavra, mas a resposta certa vem do coração do Senhor, vem dos lábios do Senhor. Será que nós temos tido essa rendição diante do Senhor? Gosto de me lembrar dessa postura de Maria, uma mulher de rendição, que a cada dia nós possamos estar cada vez mais rendidos ao Senhor e comprometidos em ouvir a sua direção. Outra característica muito linda de Maria que ressalta, né, aos nossos olhos, que precisa ser lembrado, é que Maria era uma mulher de fidelidade. Para isso, lá na palavra, fala em João 19,5, que perto da cruz estava sua mãe. Então aqui a palavra mostra que nos momentos finais, onde o Senhor foi crucificado, Maria estava perto dele em fidelidade extrema, né? Sendo totalmente fiel. Será que nos nossos sofrimentos a gente tem estado perto do Senhor também, assim como esteve Maria? Olha a posição de Maria de acolher o Senhor nos momentos finais, nos momentos de agonia, de angústia. Ela estava tão perto que ela pôde ouvir o nosso Senhor dizer, lá em Lucas, né, 23, 24, em Lucas 23, 24, vamos abrir aqui para ilustrar isso que eu quero falar para vocês. Lucas 23, 24.
23:34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse momento final na crucificação do Senhor Jesus, ele ouviu, né? Ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Maria estava próxima ali. Então, o que Maria entendeu quando escutou o Senhor Jesus dizer isso? Ela entendeu que o Pai esperava dela essa mesma atitude de coração, de perdoar. Imagina uma mãe vendo seu filho cruelmente crucificado, passando por torturas, levado à morte, assassinado, ter essa postura de perdoar. E isso é que o Senhor espera de nós neste momento, que a gente tenha essa fidelidade de seguir o que Ele nos manda nessa palavra, né? Um coração que perdoa, um coração que é fiel, um coração que entende que a justiça é do Senhor, que os propósitos são do Senhor o tempo todo. Será que nós temos tido esse coração? Essa é mais uma característica de Maria que pode nos fazer lembrar, né, dessa fidelidade, né, que ela nos mostra nesse momento mais terrível, né? Lembra lá que a gente citou da espada afiada que traspassaria o coração de uma mãe, o coração de Maria sendo transpassado pela essa espada afiada. Essa espada que trouxe morte, mas que ao mesmo tempo representa a vida, representa a salvação, representa a vida minha, a vida tua, a vida de cada um de nós, a salvação trazida pelo nosso Senhor. E é lindo pensar nessa fidelidade de Maria como um exemplo para que a gente possa ser seguido. Em tantas mulheres que Jesus amou, Maria trouxe esses exemplos. E tem uma postura também que eu gosto de lembrar do coração de Maria, que gostaria de citar aqui, que Maria era um exemplo de adoradora. Lá em Lucas, se a gente for pegar a palavra em Lucas 1:46 ao 55, irmãos. No momento que Maria vai visitar a sua prima Isabel, ela foi visitar a mãe, né? A mãe a prima dela. Ao receber, né, a prima dela a saudou, lá em Lucas 1:45 fala: Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Olha só, bem-aventurada que creu. Então, o que está dizendo aqui? Que eu e você somos chamados o tempo todo para sermos aquele que crê. Bem-aventurados são aqueles que creem, porque mesmo não tendo visto as promessas do Senhor, elas sempre se cumprem. E assim foi Maria. E neste momento, né, um exemplo lindo que é o cântico de adoração de Maria, ela nos dá o exemplo de uma verdadeira, de um coração adorador, através do cântico de Maria, que se chama Magnificar. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou os seus tronos poderosos e exaltou os humildes. Encheu os bens e os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometeram os nossos pais. O que isso nos mostra, meus irmãos? Que coisa mais linda esse cântico de Maria. Olha o que se revelava no coração dessa serva. Se revelava um espírito de louvor, de adoração. É o que Maria nos convida a fazer. Nos nossos dias mais terríveis, ela nos dá a direção de ter esse espírito de adorador, de louvar. E ela traduziu ali nesse cântico um ato profético. Ela trouxe muito do profético quando ela disse o que se passaria entre as gerações e o que ele traria para os povos, a justiça que o Senhor manifestaria. Isso mostra um coração verdadeiro e adorador.
Então, não é simplesmente entender e dizer que você entende o que o Senhor fez, que o Senhor te deu a salvação, que o Senhor te livrou, que o Senhor te curou, mas sim, muito mais do que simplesmente entender e dizer isso, é expressar isso com a nossa alma. E quando é que a gente vai expressar isso com a nossa alma? Quando a gente começa a celebrar, quando a gente adora com salmos, com hinos, com cânticos, quando a nossa alma se expressa. E é nesses momentos que nós estamos vivendo hoje, no meio a tantas incertezas, no meio a tanta dor, nós podemos expressar esse espírito de louvor, de adoração pelo que o nosso Criador fez por nós, pelo que o nosso Senhor fez por nós. Aqui teriam muitas e muitas outras características que poderíamos colocar a respeito de Maria, que numa pequena transmissão para uma live não caberia, não daria tempo para dizer. Mas nós temos muito, muito, muito a aprender com Maria, mãe de Jesus. E que nós possamos levar dela esse exemplo para tudo que a gente está vivenciando hoje, esse espírito de fidelidade. Ter um coração fiel, sabendo que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Tendo um coração que persevera mediante todas as dores que nós passamos, os enfrentamentos, os lutos que muitas vezes nós temos que cada um enfrentar, a ansiedade com a economia, com o tempo que a gente está vivendo agora. Será que a igreja vai abrir? Será que vamos ter o que comer amanhã? Jesus já nos diz na sua palavra como nós deveremos nos portar. A direção vem da palavra o tempo todo. E quando a gente fala da sabedoria de Maria, a gente meditar antes de sair agindo, movido pela ansiedade, pelo medo, ter um coração que medita, que tem uma sintonia com o Espírito Santo de Deus para aquilo que Ele quer direcionar, para aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Então que nós possamos pegar esses exemplos lindos de Maria, de ter o coração rendido ao Senhor, que não importa o que aconteça, o meu coração é rendido ao Senhor, meu coração espera no Senhor. E eu vou fazer aquilo que Ele me mandar, aquilo que Ele direcionar. E como é que eu vou conseguir ouvir a voz do Espírito Santo? Como que eu vou conseguir ouvir a direção do Senhor se eu não estiver conectada a Ele? Conectada o tempo todo a Ele, não é um pouquinho, não é uma breve oração, é em tudo que a gente for fazer. A nossa dependência é total do Espírito Santo de Deus, que está aqui para nos mostrar, nos orientar. A palavra fala que a gente nem sabe orar direito, que o próprio Espírito intercederia por nós. Então, se cabe neste momento, cada vez mais, nós pegarmos esse exemplo dessas mulheres maravilhosas que Jesus amou e ter um coração moldado, um coração transformado cada vez mais. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Nunca o mundo sofreu tanto como está sofrendo hoje. Como é que a gente vai manifestar? O que é que a gente tem para entregar se a gente não tiver coração cheio dessas características, transformados? Esse coração que adora, esse coração que é fiel, independente das circunstâncias, ele continua sendo fiel. Porque o Senhor, Ele nos promete que Ele estaria conosco até o fim. Então isso é o que importa, é agir por essa certeza de que Ele estará conosco até o fim. E Maria, ela trouxe nesses exemplos, nesses pequenos exemplos que eu trouxe aqui para vocês essa noite, direções de como a gente vai poder sobreviver a tudo isso, como a gente vai sobreviver aos dias que são maus. Então é nesse espírito de adoração, esse espírito de adoração ao Senhor o tempo todo, esse espírito de busca. Então que a gente possa pegar a característica de cada uma dessas mulheres que foi falado nessa campanha e pedir para que o Senhor venha produzir em nós essas transformações. Que a gente possa sair de toda essa turbulência que nós estamos enfrentando hoje, transformados, mudados, rendidos ao que o coração do Senhor espera de nós. Amém? Que Deus abençoe tremendamente a vida de cada um de vocês. Que nós possamos viver aquilo que o Senhor espera, que nós venhamos a manifestar e que muitas vidas sejam alcançadas através do nosso coração, porque hoje nós somos os braços são os braços de Jesus aqui na terra. Nós somos os braços que vão abraçar as pessoas, que vão acolher,
que vão abrigar os famintos, que vão conceder o pão, o alimento àquele que tem fome, a água àquele que tem sede. Então que vocês tenham o espírito cada vez mais afinado, essa sabedoria que o Senhor quer nos passar. Então você se permita ser usado por Ele, não é tempo mais de vacilar. Não há tempo a perder, cada vez mais nós precisamos estar alinhados ao coração do Senhor. E eu creio que não foi à toa que o Senhor colocou no coração do pastor Dalton esta campanha, né, para que nós possamos aprender cada vez mais com os exemplos de cada uma dessas mulheres que Jesus amou, e que nós possamos arrancar suspiros do Senhor nas nossas atitudes e sermos também aqueles a quem Jesus muito ama. Ele já nos ama poderosamente, mas eu fico imaginando o que seria de nós arrancarmos suspiros do Senhor neste momento, correspondendo ao que Ele espera de nós. Que Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Há tempo de transformação, então que a gente possa aprender nesses exemplos. Deus abençoe. Que a paz em Cristo Jesus seja em cada coração. Maravilha. Hoje o último culto dessa campanha maravilhosa, as mulheres que Jesus amou. Ainda que talvez a repercussão não tenha sido tão grande como gostaríamos, porque é uma campanha que não fala de bênçãos, de prosperidade, de conquistas, mas que aborda um assunto super interessante ainda para os dias de hoje, onde nós vemos tantas mulheres envolvidas em vários assuntos, como relacionamentos terríveis que levam à morte. Esse caso agora dessa criança que morreu aí, ou foi morta, né, assassinada talvez por um vereador, a mãe, sabendo do que estava acontecendo, não reagiu. Mulheres dominadas, submissas, escravas, ainda nesse tempo. E nós aprendemos nesses cultos, irmãos, 9 cultos que nós tivemos, e você que não assistiu, você pode entrar aqui no nosso canal, no YouTube ou no Facebook, os canais da IADPP, Igreja Assembleia de Deus da Pregação da Palavra, e assistir todos os cultos dessa campanha maravilhosa, alguns ao vivo, outros infelizmente através de cultos gravados, pelo impedimento de estarmos reunidos e aglomerados dentro de um lugar, não é verdade? Mas nem por isso, queridos, deixamos de aprender com Jesus a valorizar as nossas mulheres, razão pela qual eu existo, não é verdade? Por ter tido uma mãe, por ter tido um ventre que germinou e deu vida a mim. Então, isso nós tivemos como aprendizados esses dias, né, nesses cultos que assistimos relacionado a essa campanha. Eu sei que vai ficar tudo gravado. Se você não assistiu ainda e se você gostou, compartilha isso, se inscreva em nossos canais, para que você possa ser edificado pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado àqueles que acompanharam todas as nossas transmissões. Vamos continuar aos domingos e quintas, principalmente, e durante vários dias da semana, com mensagens de ensino sobre a Bíblia Sagrada, não é verdade? E você, então, seja o nosso... se inscreva em nosso canal, seja mais um amigo da nossa igreja, mais um amigo da Palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Papai amado, por nos ter dado a oportunidade de aprender, Senhor amado, através dos feitos do teu Filho Jesus, como podemos conviver e respeitar as nossas mulheres, Papai, aquela que o Senhor tirou do nosso lado, Papai amado, de um osso do meu osso, Papai, da carne da minha carne, Senhor amado, e que nós, Senhor amado, através dos tempos e dos séculos, Pai, passamos a ver apenas como um objeto, Papai amado, mas o Senhor Jesus, o teu Filho, nos ensina, Senhor amado, o real valor que tem, Senhor amado, na vida dessas mulheres maravilhosas, Senhor amado, não só essas que colocamos nessa campanha, mas mulheres ainda que antes disso, como Esther, como Débora e outras tantas mulheres, Papai amado, que fizeram, Senhor amado, a tua vontade ao longo do tempo, Papai amado, e que exaltaram o teu nome, Senhor. Obrigado, Papai amado, por essa oportunidade.
Que o Senhor continue abençoando cada mulher, Senhor amado, não só desse país, mas de todo o mundo, papai. Que toda violência, Senhor amado, toda chacota, papai amado, todo escárnio, Senhor amado, relativo às mulheres, Pai, seja quebrado em nome de Jesus, Senhor amado. Que elas possam, Senhor amado, viver, Senhor, a liberdade no Teu Espírito Santo, papai. Que elas possam ter responsabilidade, Senhor amado, com o seu próprio corpo, Senhor amado, com a sua mente, Senhor amado, com a família, Senhor amado, com os filhos, que possam criar filhos para Ti, Senhor amado, que deem frutos para Ti, Senhor amado. Que no nome santo e agradável de Jesus, o Senhor continue abençoando cada mulher, Senhor amado, em todas as partes deste mundo, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo e agradável de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Que Deus em Cristo vos abençoe e continue acompanhando as nossas transmissões. E nós já agradecemos pela oportunidade de entrar em tua casa e edificar a tua casa através da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce Espírito Santo seja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Um abraço.